No sul da Califórnia, a 2 horas de carro de San Diego, existe um mar gigante, quase do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Fica no meio de um deserto onde a temperatura passa dos 48 graus. E há 120 anos ele simplesmente não existia. E hoje esconde embaixo dele um tesouro de 540 bilhões de dólares. Esse mar se chama Salton. Fica no sul da Califórnia, tem cerca de 56 quilômetros de comprimento, com quase 900 quilômetros quadrados. Está no meio de uma das regiões mais secas dos Estados Unidos, onde a chuva anual não passa de 80 milímetros, quase 20 vezes menos do que chove em São Paulo. E esse mar não é antigo. Não estava na geografia americana quando seus avós nasceram. Em 1900, ele só tinha areia, sal e cactos. 5 anos depois, era um mar gigante. Os mapas tiveram que ser refeitos. Como aparece um mar desse tamanho em pleno deserto em apenas 24 meses, sem que nenhum vulcão, terremoto ou enchente consiga explicar? A resposta começa com uma falha que está quebrando a Califórnia. Passa por um erro de engenharia que custou milhões e termina com uma descoberta recente que pode mudar a forma como o mundo produz e consome energia. A primeira pista do enigma está no formato do terreno. O lugar onde o Mar Salton se formou não é uma planície normal de deserto, é uma depressão profunda, um vale fechado por todos os lados, sem saída para o oceano. O ponto mais baixo dessa depressão está cerca de 80 metros abaixo do nível do mar, o equivalente a um prédio de quase 30 andares, enterrado abaixo da linha do oceano. Esse tipo de buraco é raro no continente americano. Existem alguns no oeste dos Estados Unidos, como o Vale da Morte, mas o do Salton é especial. Qualquer água que cair ali, seja chuva, seja desvio de rio, seja erro humano, não tem para onde ir. Ela fica. Antes de explicar como o mar chegou, é preciso explicar por que existe esse buraco. Uma planície normal teria escoado a água para o Pacífico. Uma cordilheira teria barrado a água antes que chegasse ao deserto. A Califórnia tem, no seu canto sul, uma cratera natural que parece feita de propósito para acumular um mar inteiro. E o motivo dessa cratera existir tem a ver com algo que está acontecendo debaixo da Califórnia neste exato momento. O lugar onde o Mar Salton se formou existe porque a Terra está se abrindo nesse ponto. 2 grandes blocos da superfície terrestre, em vez de baterem um no outro, estão se afastando devagar. É o mesmo movimento que criou o Golfo da Califórnia, o braço de mar que separa a península da Barra Califórnia do continente. Quando blocos se afastam, o solo entre eles afunda. É um processo lento que leva milhões de anos e está acontecendo agora mesmo debaixo do deserto californiano. Daqui a alguns milhões de anos, se o movimento continuar, esse braço de mar pode chegar até a região e engolir tudo. Essa abertura tem um efeito colateral importante. A rocha derretida do interior da Terra sobe muito perto da superfície no Salton, e a apenas 3 quilômetros de profundidade, a temperatura já passa de 350 graus, calor de forno industrial logo abaixo dos pés. Guarda essa informação porque ela explica o final da história, viu? O Salton, então, é uma fenda viva na crosta terrestre. Foi ela que tornou possível o mar acidental. Mas antes dele, outros mares já tinham aparecido ali. Essa região já foi mar várias vezes ao longo dos últimos milhares de anos. Cientistas encontraram marcas de diversos lagos antigos no mesmo lugar, que eles chamam de Lago Cahuilla. Esses lagos se formaram quando o Rio Colorado, um dos maiores rios do oeste americano,
mudou de curso em alguns momentos da história e despejou suas águas ali dentro, em vez de seguir para o Pacífico. Cada um desses lagos durou alguns séculos. Encheram, sumiram, secaram. A última vez que isso aconteceu de forma natural foi por volta do século XVII, antes da chegada dos europeus à região. Tribos indígenas que viviam ali tinham memória oral dessa história. O Salton não é um lugar passivo, é um ponto que naturalmente atrai a água do rio Colorado. Sempre que o rio se desviou, mesmo por motivos naturais, o lugar virava mar. Em 1905, quando engenheiros americanos cortaram o canal errado, eles não estavam criando algo que nunca tinha acontecido, estavam, sem saber, repetindo um ciclo que a geografia já tinha registrado várias vezes. A diferença foi que, dessa vez, não foi a natureza, foi um grupo de engenheiros que tentou tomar o rio Colorado e dançou. Perdeu. No início do século XX, o sul da Califórnia era visto como uma terra de oportunidade. O solo do Vale Imperial, uma região no extremo sul do estado, era fértil, mas faltava água. Em 1900, dois engenheiros chamados Charles Rockwood e George Chaffee fundaram uma empresa para desviar parte do rio Colorado para a região, transformando deserto em fazenda. Cavaram um canal chamado Canal Álamo, que levava água do rio direto para o vale. O sistema funcionou nos primeiros 3 anos. O deserto começou a virar plantação e investidores apareceram. O problema é que o rio Colorado carrega muita terra e areia na correnteza, e o canal vivia entopindo. Em 1904, para evitar perder a safra, eles tomaram uma decisão arriscada. Abriram uma passagem temporária direto na margem do rio, sem nenhuma barreira fixa, contando que o trabalho seria refeito antes do inverno. O inverno passou, o conserto não foi feito e as cheias do verão de 1905 foram absurdas. A água arrebentou a passagem e o rio Colorado inteiro saiu do seu caminho e entrou no buraco. Por cerca de 2 anos, milhares de trabalhadores jogaram centenas de milhares de toneladas de pedra no buraco para tentar fechar o vazamento. Trens inteiros despejavam rocha noite e dia. O rio engolia tudo. A engenharia perdeu a batalha antes de finalmente vencer em fevereiro de 1907. O mar se formou porque o maior esforço para fechar o rio, naquela época, não foi suficiente para segurar uma força que sempre quis estar ali. Quando o rio finalmente voltou ao seu curso, o estrago já estava feito. E o tamanho do que ficou para trás era difícil de acreditar. Quando o rio parou, o Salton já guardava um mar inteiro. Mais de 50 quilômetros de comprimento, profundidade média próxima de 9 metros, com uma quantidade de água estimada em torno de 7 quilômetros cúbicos, o equivalente a quase 3 milhões de piscinas olímpicas. Essa marca de água apareceu na geografia americana em menos de 24 meses. Estradas que iam de um lado do Vale Imperial para outro ficaram debaixo d'água. Fazendas inteiras submersas, cidades inteiras tiveram que ser abandonadas e reconstruídas em terreno mais alto. Naquele momento, ninguém sabia o que fazer com aquilo. O Congresso americano discutiu por anos se deveria drenar o mar, manter ou simplesmente ignorar. A maioria dos engenheiros acreditava que o sol da Califórnia evaporaria tudo em poucas décadas, mas o cálculo estava errado. A água usada nas fazendas da região, que continuou crescendo, passou a alimentar o mar com o que sobrava, o suficiente para mantê-lo vivo. O mar acidental virou o mar permanente, uma depressão abaixo do nível do oceano aberta por uma falha que está quebrando a Califórnia. Um rio que já tinha despejado a água ali antes e um erro de engenharia em 1905 que disparou o ciclo final. Foram esses 3 elementos, juntos, que criaram um mar em pleno deserto. E nos anos seguintes, em vez de problema, alguém viu nele uma oportunidade.
Nas 3 décadas seguintes, o Mar Salton ficou em segundo plano como uma curiosidade. Nos anos 50, alguma coisa mudou. Empresários de turismo perceberam que aquele espelho d'água em pleno deserto, com sol garantido o ano inteiro, era um produto raríssimo e começaram a vendê-lo como destino de luxo. Frank Sinatra, Bing Crosby, Frank Capra e dezenas de outros grandes nomes de Hollywood da época compraram propriedades na beira do mar. O North Shore Yacht Club, projetado pelo arquiteto Albert Frey, por volta de 1958, foi um dos endereços mais desejados do estado. O Salton chegou a receber competições de barco a motor com recordes mundiais de velocidade. Cidades novas brotaram como Salton City, Bombay Beach e Desert Shores, e vendiam-se centenas de lotes por semana. A região foi apelidada de Riviera da Califórnia, em referência à famosa costa de luxo do sul da França. A história do mar artificial de 1905 já era ignorada como história antiga. As pessoas tratavam o Salton como se ele sempre tivesse estado ali e como se sempre fosse estar. Mas aquele mar sem saída e o sol forte do deserto, o defeito de origem que ninguém tinha resolvido, já estavam trabalhando contra os turistas em silêncio. O paraíso era construído sobre uma falha que o tempo ia cobrar. O glamour de Hollywood durou cerca de 30 anos. A natureza mais paciente esperou. O defeito de fábrica do Mar Salton é simples. O mar é fechado por todos os lados. Toda a água que entra ali só pode sair de um jeito, subindo para o ar pela evaporação. E o sol do deserto californiano fez o nível da água baixar cerca de 1,8 metro por ano, só pela evaporação. Quando a água sobe, o sal e os químicos ficam. Por décadas, o mar foi alimentado pela água que sobrava das fazendas do Vale Imperial, uma das regiões agrícolas mais produtivas dos Estados Unidos. Essa água traz sobras de fertilizante, pesticida e sal mineral que se acumulam no solo. Como a água não tem onde mais ir, esses elementos foram se juntando ano após ano. Hoje, a salinidade do Mar Salton está acima de 60 gramas por litro. O oceano fica em torno de 35, o que significa que o mar é quase 2 vezes mais salgado que o Pacífico. E é aí que mora o problema. Em agosto de 1999, todo esse acúmulo mostrou seu resultado mais visível. Em um único dia, milhões de tilápias morreram por falta de oxigênio na água, gerando um colchão de peixes mortos ao longo de quilômetros de praia. O cheiro de gás sulfídrico, aquele gás com cheiro de ovo podre, chegava a Los Angeles em dias de vento sul. A mesma característica que permitiu o mar se formar, um lugar sem saída, é exatamente o que está matando ele agora. Mesmo motivo. 2 resultados opostos. A partir do ano 2000, o Mar Salton começou a encolher rápido. Leis que reduziram a quantidade de água desviada do Rio Colorado, junto com o sol que evaporava cada vez mais, fizeram o nível baixar mais de 3 metros em 2 décadas. A cada ano, áreas enormes do fundo aparecem secas, expostas ao vento. Esse fundo não é areia comum, é uma camada química que foi se formando por mais de 80 anos. Estudos do Instituto Geológico dos Estados Unidos encontraram quantidades altas de metais pesados como arsênio, selênio, cádmio e chumbo nessa camada. Quando o Santa Ana sopra, um vento quente e seco que desce do deserto em direção ao litoral, essa poeira viaja. Pesquisadores de universidades californianas encontraram poeira fina em Los Angeles, Palm Springs e até San Diego. As consequências para a saúde são reais. As crianças do Vale Coachella, comunidade que vive ao lado do mar, têm 3 vezes mais casos de asma que a média dos Estados Unidos. Visitas a pronto-socorro por problemas respiratórios crescem nos meses de mais vento. Estudos de saúde pública ligam boa parte disso à poeira do fundo seco.
A poeira que está chegando aos pulmões das crianças californianas em 2025 é a fatura de um erro humano cometido 120 anos antes. O custo estimado para devolver água doce ao mar passa dos 9 bilhões de dólares. Mas, debaixo de todo esse problema, a natureza guardou uma surpresa que ninguém esperava. Lembra do calor que sobe pelo subsolo do Salton vindo de bem fundo? É ali que essa história termina. Cientistas descobriram que as águas quentes que circulam embaixo do mar carregam uma quantidade enorme de lítio dissolvido. O lítio é o metal que faz as baterias modernas funcionarem. Sem ele não existe carro elétrico, não existe como guardar a energia do sol ou do vento em grande escala. O Departamento de Energia dos Estados Unidos calcula que as reservas ali passam de 18 milhões de toneladas, avaliadas em 540 bilhões de dólares. Lítio suficiente para fabricar mais de 375 milhões de baterias de carro elétrico, mais de um carro para cada habitante dos Estados Unidos. Esse mesmo lítio está dentro do carregador portátil que você pode usar para carregar o seu celular de qualquer lugar. Está esperando o quê para comprar um desse e acabar com esse pesadelo de fim de bateria de uma vez? Sofri muito tempo com isso. Acabou. Tem mais não. Clica aqui no card, garante o seu, viu? A Califórnia já batizou a região de Lithium Valley, o Vale do Lítio. General Motors, Stellantis, dona de marcas como Fiat, Jeep e Peugeot, e a Berkshire Hathaway, conglomerado do bilionário Warren Buffett, o investidor mais famoso do mundo, já anunciaram investimentos bilionários para extrair esse lítio. A mesma fenda que cavou o buraco onde o mar se formou guardou o lítio debaixo dele. O Salton é talvez o melhor retrato moderno de como um erro humano em cima de um terreno que não para de se mover vira ao mesmo tempo crise ambiental e oportunidade bilionária. Em 1905, o Salton era só um canal aberto errado no meio do deserto. Em 1950, virou o paraíso de Hollywood, com Sinatra pilotando lancha e mansões na beira d'água. Nos anos 2000, virou um deserto fedido com peixes mortos pela praia e poeira tóxica voando até Los Angeles. Em 2025, é o maior depósito de lítio dos Estados Unidos, com Warren Buffett e General Motors investindo bilhões para tirar o metal de lá. O mesmo lugar, mudando de cara a cada 30 anos. E a próxima mudança já está acontecendo agora. Se essa história te pegou, deixa o like e se inscreve no canal. É o que ajuda a gente a continuar contando histórias assim. E quem quiser apoiar mais de perto o nosso trabalho, é super simples, tem um clube de membros bem aqui embaixo, ó. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.